muito especial. Não falando me chamando de poeta, de letrista, isso não existiria se não fosse o Zé. A primeira vez que eu ouvi falar de Zé Rodrigues é porque meu pai era muito ligado em música, mas tinha dois caras que ele adorava, Cat Stevens e Zé Rodrigues. E era assim, parecia o Zé Rodrigues com propaganda da General Motors, ele falava, vem cá, é aquele cara que está tocando. Não, aquele cara, eu sei latino-americano. E meu pai adorava. Né? E depois, muito tempo mais tarde, eu descobri por quê. Mas eu sei que um dia eu estava numa lista, que era uma lista sobre música, e que chamava M-Música. E apareceu o tal do Zé Rodrigues lá escrevendo, e eu comecei a ver que ele tinha umas ideias que batiam um pouco com as minhas batiam um pouco com a dele. E isso ficou lá e a gente se conheceu pela internet. A gente se falava pela internet, depois organizaram uma reunião, uma festa, tudo ali, e a gente se encontrou, simpatizamos um pouco, mas não tínhamos nenhuma proximidade. Um dia teve uma feira da indústria cubana, eu sou advogado, teve uma feira da indústria cubana e eu lido muito com empresa estrangeira que vem investir no Brasil, que vai investir no exterior. E eu sei que a gente foi na feira, eu e meu sócio, e tinha lá o stand mais interessante da feira, sem sombra de dúvida, era do Havana Club. Os caras estavam fazendo um convite. E eu falo bem espanhol, meu sócio é espanhol, e a gente estava enchendo a cara de morrido, eu estava no oitavo morrido, e conversando com o cubano, e o cubano falando de música, eu falando de música cubana com o cubano, e o cubano vira para ele, mas que maravilha, porque eu encontrei um advogado que entende de música cubana, você precisa ir para Cuba. Não, eu preciso ir para Cuba? Não, você precisa ir para Cuba, você é convidado do governo cubano, porque a EGREM, a editora gravadora nacional, está precisando de um advogado no Brasil, eu sou diretor da EGREM, e eu preciso de alguém assim que entenda de música cubana. Eu, legal, ele me deu um cartão, você vai, porque vai ter uma feira de música cubana, e você vai para lá no mês que vem, o governo cubano vai te receber, eu, ai. Eu saí abraçado com o Ricardo, assim, tentando achar o carro, e falando, cara, você entende alguma coisa de música cubana? O Ricardo vira para mim, quem conhece o Ricardo, me ajuda, a música, Cuba tem música? Bom, eu falei, só tem um cara que pode nos tirar dessa enrascada, que é um cara que eu conheço na internet, que é o Zé Rodrigues, que eu sei que não entende música cubana. Daí liguei para o Zé, falei, lembra de mim, Zé? Eu não lembro, lógico, não sei o quê. Então, estou com esse problema e tal. Ele falou, amanhã, às 9 da manhã, estarei no seu escritório. 9 da manhã, estava o Zé Rodrigues de terno e gravata no meu escritório, seríssimo. Daí eu descobri que ele era advogado também. Daí eu descobri que ele entendia naquela época absolutamente nada de direito autoral, nada de música, da indústria da música. Ele pegou e começou a dar uma aula sobre toda a estrutura do direito autoral, sobre música, sobre a música cubana, como é que a música cubana se desenvolvia. E a gente começou a preparar um projeto. Todo dia a gente se reunia, de tempos em tempos, e fomos preparando um projeto, e chegamos com um projeto todo estruturado de como divulgar a música cubana no Brasil, e fomos para Cuba. No final não deu nada certo em Cuba, mas eu fiquei amicíssimo do Zé, e ele falou assim, não, vocês vão almoçar lá em casa no domingo. E esse negócio de almoçar lá em casa no domingo virou uma coisa de almoçar na casa do Zé absolutamente todo domingo durante muitos anos. Religiosamente, no programa de domingo, almoçar na casa do Zé, e ser apurado pela Júlia. E a gente começou. Um dia com suspiro. Eu tenho um vício, eu tenho vários vícios, mas eu tenho um que dá para confessar, que é suspiro. E aí a Júlia sempre se encarregava de me encher de suspiro toda vez que eu ia na casa dela. Mas o fato é que um dia eu peguei e mandei uma letra para o Zé. Eu tive coragem, eu falei assim, vou mandar. Eu mandei, nossa, que maravilha, adorei, só que eu não posso fazer. Porque o nome da letra era Quero uma kitnet no centro. Eu falei, isso aqui é tudo que eu queria escrever, porque Casa no Campo não tem nada a ver com o que eu penso agora, eu acho que reflete o que eu penso, mas se eu for fazer, eu vou pensar em Casa no Campo. E daí, a primeira música que eu fui parceiro foi essa, porque eu falei, manda pro Soneca, porque o Soneca musica até bula de remédio. Ele vai adorar esse negócio. E daí eu mandei pro Soneca, ele virou um rockinho muito interessante, e saiu essa primeira. Mas logo em seguida eu falei, poxa, a primeira ele gostou, então eu vou fazer outra. Eu mandei para ele, e ele falou, quem conhece o Zé? Quem conheceu o Zé sabe que a sinceridade para ele era uma coisa
não importava o que acontecesse, ele era sincero. Eu falei, Zé, o que você achou? Eu achei uma droga infantil, ridícula, cheia de lugar comum, mas você é capaz de fazer coisa muito melhor. Eu falei, bom, eu resolvi estudar, entrei em um monte de sites americanos, não sei o que, comecei a estudar esse negócio. Daí, um dia eu cheguei para ele, assim, um mês depois, eu mostrei uma outra letra. Ele parou, olhou para minha cara, sentou estudando. E daí, ele falou, o que você andou lendo? Daí eu contei para ele, ele falou assim, você foi atrás dos americanos. Todos são os únicos caras que entendem de estrutura de letra. Quem faz letra bem, foi atrás dele. Pouca gente confessa. Me levou para a biblioteca dele, que era uma coisa inacreditável, e começou a baixar vários livros americanos, daqueles compositores da Broadway, secando a estrutura das letras, explicando como é que você compunha, o que era uma ponte, e ele começou a dar aula particular sobre como escrever uma letra. E fizemos algumas, né? E, normalmente, do mesmo jeito que o soneto em geral, o Zé mandava, eu sou um caso raro, gente que mandou letra para o Zé musical. O Zé musicou algumas letras minhas. Geralmente o Zé mandava as letras, porque o Zé era um letrista inacreditável. E assim, acabava calhando das nossas serem meio caiatas, meio gozação, com algumas exceções, mas em geral eram letras engraçadas. Acho que teve mais repercussões, deve ter me vendido mais de R$200 de direitos autorais. Foi Boa Noite Cinderela. E o Boa Noite Cinderela, todo mundo fica perguntando quem era a inspiração, mas a inspiração, eu vou revelar a inspiração do Boa Noite Cinderela, e depois vocês vão ver por que isso é um segredo. Boa Noite Cinderela foi inspirada, e está gravando, não vai? Não. Foi inspirada uma pessoa que eu conheci, eu ia ler, mas eu acho que eu conheci no trabalho, e que era uma pessoa muito bonita, né? Era um relacionamento profissional. E era uma pessoa muito bonita, que todo mundo reparava e tal. E depois a gente parou de se ver e tal. E um dia ela falou, não, tal, vamos tomar um café, não sei o quê. E daí aparece aquela menina que era linda. E ela aparece gigantesca. Eram duas delas. Né? E eu falei, meu Deus do céu, olha só. Que coisa impressionante, como algumas mulheres são extremamente perecíveis, né? Que coisa, né? E essas coisas assim. E eu falei assim, e a Marina, essa moça que está aqui, era pequenininha, e eu comecei, estava cantando para ela aquela coisa, aquela musiquinha, Boa Noite Cinderela, Boa Noite Cinderela. E vem essas coisas na cabeça. O Zé falava que letra de música está pronta, você vai lá e pega, mas tem algum lugar que as letras estão todas prontas, e de repente você vai lá e pega a letra para lá, bem de repente, e vê, acho que você exagerou na mortadela. E daí veio esse Boa Noite Cinderela, que foi, eu vou ler para vocês, é um negócio que o Zé me mataria, porque ler letra de música é um horror, né? Mas, basicamente, Boa Noite Cinderela era isso aqui, quer ver? Boa noite, Cinderela. Sua cintura já não é mais aquela. Boa noite, Cinderela. Acho que você exagerou na mortadela. Os sapatos de cristal embrulhados no jornal testemunham o passado com muito menos assados. E o vestido da festa, embolorado a testa, que depois desses anos precisaria mais fundo. Pintar em conspiração já não é mais solução. Até os lábios carbuncos já estão rechonchudos. As curvas dos seus quadris, que um dia eu quis, depois de tanta cerveja, hoje ninguém mais deseja. Boa noite, Cinderela. Devolve o silicone que eu te dei. Ele está aí dentro que eu sei. Devolve o silicone que eu te dei. Ele está aí dentro que eu sei. Essa coisinha meiga. Mas teve outro também, que ele falou assim, uma vez ele falava besteira para burro, e não sei esses almoços, depois de 100 dias, o papo não parava. Um dia o Zé virou com aquela, não, o problema é que o cara, tem cara que está trocando Jesus por Genésio, né? E o problema é que o cara chama Genésio, troca Jesus por Genésio, e o pior é que Genésio às vezes acaba salvando o sujeito. E daí dessa vez a gente começou a brincar, e essa música se perdeu, eu acho. Eu tenho a impressão que eu não tenho partitura em lugar nenhum,
mas existiu essa música, que é a história do Genésio. É uma música bem estilo de música religiosa, um hino assim, que era: andava junto ao pecado no caminho da perdição, todo errado, sem merecer qualquer perdão, alma sangrando, era um cego no tiroteio, russo sangrando, mas hoje fui salvo e creio. Irmãos, eu pequei como poucos, troquei o bem pelo mal, troquei os sãos pelos loucos. Estava chamando Jesus de Genésio, e Genésio me salvou. Genésio me salvou, aleluia. Genésio é grande, Genésio é forte, Genésio é o sul e o norte, Genésio é santo, Genésio é vida, Genésio é verdade perdida, Genésio é luz, Genésio é o caminho, Genésio é a cachaça e o vinho. Irmãos, eu pequei como poucos, troquei o bem pelo mal, troquei os sãos pelos loucos. Estava chamando Jesus de Genésio, e Genésio me salvou. E vai assim, né? Depois o finzinho, Genésio é paz, Genésio é amor, Genésio é o fim de toda dor, Genésio é graça, Genésio é glória, Genésio é nossa vitória, Genésio é bom, Genésio é pai, Genésio levanta o que cai. Mas então tinha muita coisa assim, e lá tinha umas coisas mais sérias também. E sempre teve um blues que a gente fez, que a filha do Zé, a Bárbara, canta lindamente. Está gravando. Está gravando, né? Não, mas eu acho que essa também está gravando. Ela tinha me falado que o nosso horário de 5 minutos está gravando. Mas não sei. Uma vez, assim, 90% do casal briga, né? Isso é uma coisa normal. A mulher é o único predador do homem, né? O homem está no topo da cadeia alimentar, logo abaixo da mulher. E é verdade, é o único animal que domestica o homem. Só que o homem tem um problema, né? Quer dizer, a mulher geral tem problemas e o homem quer resolver o problema. Daí o homem fica com um problema. Ele resolve o problema da mulher e ele ganha um problema. E a gente estava conversando sobre isso em casa e eu com a Cristina, minha esposa, e daí ela falou: não, mas você não é capaz de fazer uma música entendendo a alma feminina. Eu falei: não, isso é moleza, uma letra tranquilo. E daí eu cometi essa barbaridade. Não, era bonitinho, era uma coisa simples e virou uma coisa impressionante quando bem cantada. Virou um blues, que eu só queria contar o meu problema, né? E fazendo o lado feminino, eu acho que é uma das únicas, né, que eu tenho fazendo o lado feminino. Geralmente as músicas são meio masculinas, assim. Eu cheguei em casa cansada, esgotada, pedindo sossego, vindo de uma noite agitada e suada. Falei do meu medo. Só queria contar o meu problema. Mas ele começou a falar. Rapidamente elaborou o esquema e apresentou elementar solução. Cancelou meu show e até filosofou. O bem não vive sem o mal. Eu só queria contar meu problema, e agora eu era só um idiota. A minha cota completa, eu chorava, e ele não me entendia. Ele ria surpreso, me olhando e dizendo: ih, meu bem, você é muito estressada. Finalmente era eu a culpada de tudo e não havia solução. Ele me abandonou e ainda acrescentou: meu bem, você não tem razão. E isso virou um blues lindo, é impressionante o que a música faz com a letra, né? Mas... E tem mais um que eu acho que ninguém conhece, acho que nem a Júlia. Porque ficar lendo letra é chato, né? Às vezes historinha melhor. Mas um dia o Zé me chegou muito preocupado e falou assim: olha, eu estou com uma ideia na cabeça e eu não consigo completar. Eu queria que você fizesse uma letra que tem um mote e era mais ou menos o seguinte, né? Deixa eu achar aqui. Eu sou a bala na agulha do revólver do Getúlio. Eu sou a bomba no colo do major do centro. E essa ideia está na minha cabeça me atormentando, isso não sai. E daí eu fiz isso aqui, a gente estava conversando sobre essa letra, isso ainda falta os tapas aí, nunca virou música isso aqui. E começa assim, exatamente: eu sou a bala na agulha do revólver do Getúlio. Eu sou a bomba no colo do major do centro. Eu sou o uísque na cabeça dos velhos comunistas, convencendo inocentes a lutarem na guerrilha. Eu sou o dedo na prensa, sou o nome da imprensa e os hormônios das ministras, frente aos membros do Congresso. Sou universitário entregando seus amigos
para escapar de uma revista. Sou as lágrimas nos olhos da família sem jantar. Eu sou a chance perdida, a esperança no ralo. Sou o sono do gigante, o cupim do berço esplêndido. Sou o impávido colosso, o operário sem almoço. Sou o dinheiro na cueca, sou a conta da viúva. Sou a sobra de campanha, o jeitinho e a manha. Sou eu que grito idiota na hora em que você vota. Sou o fim e o começo, eu sou tudo outra vez e muito mais do mesmo. E muito mais do mesmo. Então, pouca gente conhece isso, né? A gente ainda estava trabalhando. Mas então é isso. E o que eu ia falar do meu pai lá no começo é que a coisa mais impressionante também de conhecer muito o Zé é como ele era parecido com meu pai. Eles nunca se conheceram, mas esse jeito explosivo de falar e de juntar gente em volta por ele, eles eram tremendamente parecidos, embora um talvez tivesse sido um artista que virou economista e outro era um advogado que virou artista. Muito engraçado. Bom, muito obrigado pela oportunidade de lembrar esse grande amigo.